Fala turma, tudo certo? Eu sou o Juan, o seu personal trainer online. E no vídeo de hoje eu vou te contar o que nunca te falaram sobre divisão de treino. Depois da vinheta, editor. Bom turma, muita gente me pergunta o porquê que o treino é feito ABC, AB, uma vez por semana, todos os dias. E hoje eu vou explicar o que eu nunca vi nenhum outro personal falando em vídeo aqui pra vocês. Bom, primeiro de tudo, quando a gente pensa em treinamento, a gente tem que pensar no indivíduo que vai ser treinado. Então a gente precisa saber se ele é iniciante, se ele é intermediário ou se ele é avançado. Para isso, eu utilizo um checklistzinho para saber mais ou menos onde ele se encaixa, qual a experiência prévia que ele tem, e assim a gente consegue montar um treino que vai ser mais exato para aquele momento, porque não adianta nada eu chegar e passar o treino do Arnold Schwarzenegger para um aluno que está treinando há 6 meses, ou até mesmo para um aluno que treina há 5 anos e ficou parado há 6 meses, não vai ser tão efetivo, ele não vai ter o mesmo desempenho que o Arnold teria, por exemplo. Isso a gente está falando de treinamento, tá, gente? Sem falar de estética, de genética, enfim. Mas vamos se preocupar no porquê que a gente tem que fazer tais exercícios, tantas vezes por semana e assim por diante. O segundo passo é entender também a rotina desse indivíduo. Quanto que ele vai conseguir encaixar nesse treino? Então eu sempre pergunto para os meus alunos, quanto você vai me garantir na semana que você vai ir? Então eu quero saber quanto ele tem disponível. Às vezes eu nem vou usar tudo aquilo que ele me deu disponível, mas eu preciso saber quanto que ele me dá de disponibilidade. Tem gente que hoje em dia não tem tempo, isso é normal, tem família, tem trabalho, tem o lazer, enfim. E precisa saber quanto que ela vai desprender daquele tempo dela para cuidar dela mesma. Então, se você quiser saber mais da minha consultoria, eu vou te ajudar a planejar tudo isso para você. Só clicar aqui no link aqui embaixo, vai estar lá meu site explicado tudo certinho como funciona e eu vou te ajudar a alcançar os seus objetivos. Mas vamos lá, pensando em todos esses pontos que eu já falei, o porquê que ele é feito dessa forma. Bom, primeiro de tudo, a gente tem alguns preceitos já, a gente segue a ciência já diz, alguns artigos já são testados sobre, por exemplo, o método full body, que seria treinar o corpo todo, sobre treinar quantidade de série vezes quantidade de repetições. E um consenso que eu sempre uso é pelo menos dar 10 séries para cada agrupamento muscular. Só que, para uma pessoa que tem pouco tempo, uma pessoa que é iniciante, a gente precisa otimizar esse tempo. Porque cada escolha que a gente faz num exercício, automaticamente a gente está abdicando de outros. Porque a gente, por exemplo, tem 1 hora disponível. Não dá pra gente fazer tudo aquilo que tem na academia. O que seria mais válido ou menos válido naquele momento? Então tudo isso tem que ser pensado. E o que a gente pensa para finalizar? Seria como a gente quer construir esse corpo. Porque, por exemplo, como eu já disse aqui em outros vídeos, o corpo da mulher, a gente tem algumas musculaturas que a gente quer equilibrar, que a gente quer dar um volume maior, para que aquele músculo hipertrofie mais e se destaque, como por exemplo o ombro, para dar uma afinadinha na cintura, as coxas, para dar aquela sensação de perna grossa e assim por diante. Então a gente tem que pensar qual exercício é mais útil para dar o estímulo que a gente quer, dando a estética e o equilíbrio também, né, para o corpo que a gente precisa. E tudo isso pensando também na sua saúde geral, né? Não adianta a gente, igual eu já expliquei, treinar só quadríceps, ter um desequilíbrio com o posterior, você vai acabar machucando o seu joelho. Além disso, a gente vai dividindo também como você vai se adaptando àquelas séries. Como eu disse antes, tem gente que já tem uma experiência prévia, tem gente que está mais animado, consegue treinar mais, está com mais vontade naquele momento, está numa fase boa, ela aguenta treinar mais, tá muito motivada, né, por assim dizer. Então a gente vai colocando e preenchendo aquela semana para que todas aquelas séries, aquelas repetições, aquela carga, seja calculado o que a gente chama de volume load, e isso seja distribuído na semana dela da melhor forma possível, para que ela tenha aquele resultado que ela tanto deseja. Então a gente acaba fechando esse triângulo dessa forma, pensando sempre no todo e distribuindo durante a semana. E sempre usando, por exemplo, eu para os meus alunos, eu sempre encho o saco deles. Me fala as cargas que você está usando. Por quê? Eu sei as séries e as repetições que ele está fazendo, a quantidade de exercício, a frequência de dia que ele vai. Eu sempre falo para eles não mentir também, inclusive. Então, eles vão me marcando ali no aplicativo e quando eles jogam a carga, eu faço todo esse cálculo, mando para eles e sempre que a gente faz a troca do macrociclo, da periodização, ele já sabe exatamente o peso, a série e a repetição que ele vai ter que fazer no treinamento dele. Então dessa forma fica sempre ajustado, eu sempre calculo a progressão
e o indivíduo começa a ter resultado. E é por isso que muita gente não tem resultado, porque faz o mesmo treino. Porque quando muda de treino, pega um treino X, aí muda no mês seguinte para um treino Y, sendo que não tem nada a ver, não foi pensado no que ela tinha feito anteriormente. Então, às vezes, a quantidade de série diminuiu e o volume load total despencou. Por mais que ela coloque peso, ela não consegue atingir aquele nível de treinamento que ela estava tendo antes. E assim o corpo começa a não ter estímulo e começa a ficar flat. E aí você não vê resultado. Então é aí que é importante ter um personal, né? Porque às vezes eu já aconteceu comigo também, quando eu entro na academia, aí o professor passa qualquer treino lá, aí depois de um mês sempre tem como uma renovação e o cara nem pensa no indivíduo e coloca qualquer treino para você fazer. E você nunca vai conseguir evoluir direito. Então, aí entra um problema mais macro da coisa, porque tipo, o personal, como o nome já diz, é personalizado, né? Então ele está pensando em você, ele faz uma anamnese, ele observa seu treinamento, ele destina o tempo dele para você. O pessoal da sala, às vezes ele tem que gerir uma sala, por exemplo, de 50 alunos na hora e acaba fazendo algo mais padronizado, algo mais básico, simplesmente ali para te colocar em atividade física, mas não necessariamente dar o estímulo que você precisa. Então é por isso que o personal ou a consultoria, né, é algo pensado em você. A pessoa parou e destinou um tempo para ver o que ela precisa, aonde ela quer chegar e aonde ela está hoje, principalmente. Se você gostou dessa dica, já deixa aquele like, comenta aqui se você já viu alguém falando sobre isso e compartilha com aquela sua amiga e seu amigo que não tem resultado porque não conhece o canal ainda. Até mais, galera!